sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Percebeu, né, que o assunto são os transpassados. A gente vai falar sobre os pobres, né? E todo esse chamado dessa vivência de amor aos pobres dentro do nosso carisma. Acredito que algumas pessoas que vão nos acompanhar agora talvez não conheçam um pouco da comunidade. Talvez aqui também estejam pessoas, né, da vivência vocacional, pessoas do Vida, do Aliança. E tudo que a gente quer fazer aqui agora só tem um objetivo: fazer que a gente cada vez mais de maneira mais profunda, ame os pobres. Para quem não me conhece, né, meu nome é Rafaela, eu sou da comunidade de Vida, dos Filhos da Misericórdia, e estou muito feliz por estar neste momento, né? Não tenho muitas intimidades assim, com as redes sociais, mas pouco importa, né, gente? Sempre quando eu falo, né, sobre os pobres, eu gosto de falar um pouco da história da comunidade, porque muitos conhecem os Filhos da Misericórdia com esse referencial, né? Uma comunidade que cuida e dá assistência aos pobres. Não que isso seja ruim, isso é muito bom, na verdade isso é maravilhoso, né? Ser conhecido dessa forma. Mas, por trás da história dos Filhos da Misericórdia e por trás da história de cada filho da misericórdia, cada consagrado, cada membro do Vida, da Aliança, enfim, todo mundo que está nesse barco, existe uma história de resgate. Existe uma história de resgate e uma história de pobreza ao extremo, né, que assim, nos faz ser os primeiros filhos da misericórdia. Digamos que o primeiro projeto social de Deus dentro da comunidade Filhos da Misericórdia foi o resgate dessas almas miseráveis, né? Desses pecadores, dessas pessoas que hoje doam a sua vida, como aliança, como obra. Então a nossa história é o primeiro projeto social de Deus, né? Ele primeiro nos resgatou, ele primeiro nos tirou da lama, nos tirou do nosso pecado, continua nos acolhendo no nosso pecado, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, e com isso nos faz ser os primeiros filhos da misericórdia. Então a gente precisa olhar com esse olhar, né? Com essa consciência. Quem são os primeiros filhos da misericórdia? Somos nós. Eu, você que está aí assistindo, você que também não está assistindo, cada um que deu a sua vida e cada um que não deu a sua vida, mas acompanha na força da vivência, né, desse carisma, dessa vocação. E a história da comunidade, os primeiros passos da comunidade, né, lá em 2001, né, lá em Fortaleza, se deu como um projeto de evangelização.
a gente não tinha o objetivo inicial de cuidar do pobre. Primeiramente, de fato, foi evangelizar, eram muitos grupos de jovens, era muita gente sedenta de Deus, né? Aí aos poucos a gente foi caminhando e Deus ele nos aproximou de maneira extraordinária da Eucaristia. Aí a partir do momento em que a Eucaristia entrou na nossa vida assim, de maneira profunda, de maneira ardente mesmo, de maneira verdadeira, começou a se suscitar o que Deus queria da comunidade, o que Deus queria para o futuro da comunidade, né? Ele começou a lançar as profecias no coração do padre e no coração de tantos outros que viviam aquela vocação naquele momento, né? E o amor ao pobre e à pobreza, ele nasce do desejo de imitar a Cristo, do desejo de ser semelhante a Cristo. Essa é a raiz de tudo, né? Então, Deus começou uma história de amor, uma história de intimidade, de profundidade, para a partir daí a gente sentir o desejo de não ficar com aquilo só para a gente, de não ficar com aquilo só no nosso mundo. Havia um mundo à nossa espera, à espera dos filhos da misericórdia. Aí foi começando a nascer, né, os projetos sociais, né, sem nenhuma pretensão muito grandiosa, né. A gente começou um projeto chamado Pão e Leite, lá em Fortaleza, e esse projeto foi o embrião, né, do que hoje é a pastoral de rua, nossos filhos da misericórdia. Era um bando de jovens, assim, né, de adolescentes mesmo, que não tinham muito dinheiro, obviamente. Então a gente só podia se reunir uma vez por semana e só podia distribuir pão e leite para aqueles irmãos que estavam na rua. E a gente ficou durante anos, né, nesse projeto, até que teve um momento que ele acabou. Mas Deus restaurou quando a gente veio para João Pessoa e começou a pastoral de rua. Aí também Deus suscitou no nosso coração, aí começou de uma maneira assim também despretensiosa a acolher famílias carentes. Então a gente, aqui em João Pessoa e também lá em Fortaleza, né? Aqui em João Pessoa a gente já começou a acolher mães com seus filhos, mães que viviam num estado realmente de abandono, mães usuárias de drogas. A gente não tinha um perfil muito definido, né? A gente só sabia que tinha que acolher o pobre. Deus foi dando a graça, né? E lá em Fortaleza também começou esse acolhimento com uma família, que resultou que dessa família, os filhos, né, dessa família ficaram na comunidade. Foi o nosso primeiro acolhimento institucional de criança e adolescente. No caso, eles eram crianças na época, né? E Deus ele foi mostrando os sinais. Deus ele foi nos dando forças a partir desses sinais, porque de fato a gente não sabia assim, meio que para onde ir, né? E cada vez mais Deus ele foi dando sentido à nossa vida vocacional, porque é muito vazio, é muito pobre a gente compreender que Deus ele nos fez filhos da misericórdia, que a gente tem várias casas, que a gente, enfim, naquela época a gente não tinha nada, na verdade, né? Que a gente tinha muito desejo, né, de evangelizar, de falar de Deus, enfim, mas era tudo muito vazio se não se transformasse em um ato de generosidade, em um ato de bondade, em um ato de caridade. Aí começou a vir, né, também a inspiração, né, dos nossos santos aqui, né, que aqui estão nessa mesa à frente, né, porque eles nos ensinam muita coisa dentro dessa nossa vocação de Filho da Misericórdia. E a exemplo de Francisco, Pio e Teresa, que veio depois, mas Deus já inspirava meio que aquilo que ele queria, né, da gente, começou as coisas começaram a ter sentido. Pronto. As coisas começaram a ter sentido. E já aqui em João Pessoa, né, fruto desses projetos que estavam iniciando, a gente começou, Deus nos inspirou a fundar, né, a Fundação São Padre Pio. A Fundação São Padre Pio é a cara social, né,
da comunidade Filhos da Misericórdia. É a cara, é o que dá formato à missão que Deus nos deu de cuidar. Então, a Fundação Padre Pio, ela tem como lema, né, assim, digamos assim, no colo de Maria nasce uma nova humanidade. E Deus, ele foi nos moldando nesse ritmo de querer cuidar, de querer dar a vida por aquele pobre que sofre, de querer anunciar a misericórdia com a própria vida. Então, se hoje alguém pergunta, né, qual é o carisma da comunidade, enfim, qual é a missão, né? Porque muitas pessoas durante anos ligou a projetos específicos. Não, o carisma da comunidade é ir para a rua, cuidar dos pobres, o carisma da comunidade é ser pai para os órfãos, para as crianças, e assim foi, né? Sendo que, na verdade, Deus, ele ampliou, né, digamos assim, a vontade dele para a vida da comunidade, e o carisma da comunidade é anunciar a misericórdia àquele que o mundo transpassou. Aquele que o mundo transpassou não está ligado a um projeto social. Se hoje existem projetos com maior visibilidade, glória a Deus, né? Porque é vontade de Deus. Mas o pobre, ele tem lugar em nossa casa, digamos assim, né? Nós somos a família do pobre. Nós nascemos do lado aberto, eu, Rafinha, Sara que está aqui, cada um de vocês que está aí nos acompanhando, nascemos do lado aberto, somos filhos, né, dessa cruz, desse amor radical, desse amor forte, desse amor profundo e ardente. Somos filhos desse lado aberto e somos chamados a dar vida, né? Devolver a vida por meio do nosso olhar, por meio do nosso cuidado àqueles que sofrem. Então, o chamado de cuidar da comunidade Filhos da Misericórdia, da Fundação São Padre Pio de Pietrelcina, adentrar no coração daqueles que sofrem e devolver o sentido. Mas é muito pretensioso dizer assim que eu vou devolver o sentido a alguém. Gente, eu sou filha da misericórdia. A misericórdia olhou para mim, tocou o meu coração, tocou o seu coração, e tudo que a misericórdia concedeu a mim, na minha pobreza, no meu nada, eu não posso ficar para mim, não é meu. Não é meu, não é de ninguém. E sim daquele que precisa do olhar, daquele que precisa do toque da misericórdia. Então, ser o filho da misericórdia, se a gente for dizer assim, né? Ser filho da misericórdia é anunciar a misericórdia de Deus com a própria vida àqueles que o mundo transpassou. Ser o filho da misericórdia é devolver o olhar de esperança, devolver o desejo de continuar, o desejo de viver, devolver o olhar por meio do nosso olhar, por meio do nosso cuidado, porque a experiência que Deus nos dá na vivência com os pobres são de pessoas que perderam o sentido de existir, que perderam o sentido de viver, de fato, né? Ou nunca compreenderam o sentido que a vida deles tinha. E por meio desse cuidado, desse olhar materno, né? Independente se for homem, se for mulher, mas esse olhar materno que segura no colo, que abraça, que abrasa, devolver a eles o desejo de existir. E assim, né? Sendo mais prático assim, né? Qual é o nosso perfil? O que a comunidade de Filhos da Misericórdia faz? Né? Onde a Fundação Padre Pio atua? Lembrando que a Fundação Padre Pio, né, ela tem todo o seu corpo administrativo, jurídico, tudo muito bem organizado, né, para que o pobre tenha o melhor, para que o pobre tenha o que é mais necessário na sua vida, né? Então a comunidade, a Fundação Padre Pio, né, tem a missão de acolher, educar, restaurar, dar uma nova vida a esses que chegam a nós.
E a gente tem hoje, né, explícito assim, que todo mundo conhece, 6 perfis, né? 6 perfis de cuidado com o pobre. O primeiro é o acolhimento institucional de criança e adolescente. As crianças e os adolescentes, né, vítimas de abandono, da violência, diversos tipos de violência, né? Aqui tem a violência física, a violência sexual, enfim, diversos tipos de violência que faz a criança ter necessidade de proteção social, são enviadas para a nossa instituição. Geralmente, né, eu não estou generalizando aqui que todos têm isso. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida, né, a ser restaurada. Cada um tem um jeito de olhar a vida. Mas quando a gente recebe uma criança e um adolescente que sai do seio da sua família ou que nunca teve o seio de uma família, de maneira imediata, né, qual é a postura da comunidade? Nós somos família do pobre, nós somos família para aquela criança e para aquele adolescente. Claro que em muitos aspectos é impossível se ter uma caracterização de família diante, enfim, somos uma instituição, né, apesar de tudo. Mas, ao menos naquilo que a gente pode oferecer, naquilo que a gente pode dar, naquilo que a gente pode intervir na vida daquela pessoa, devolver a ela um novo jeito de ver a vida. Então, muitos perderam a esperança de construir algo lá fora. Muitos foram, por conta da história de abandono, né, foram, querendo ou não, atingidos no seu aprendizado, no seu entendimento da vida. E a comunidade tem essa missão de acolher e devolver isso, né? Ser uma mãe, ser um pai, ser um irmão, ser um tio, ser alguém que esteja ali, mesmo quando a pessoa sai da instituição, né? Ser alguém que está ali, até a pessoa ser conduzida para uma adoção, até a pessoa ser reconduzida para a sua família, porque a família também precisa ser trabalhada, né? Para receber aquele adolescente, aquela criança de volta. E a comunidade com essa missão profunda de fazer nascer uma nova humanidade daqueles corações, né, que a gente acolhe. Aí vem o nosso segundo projeto, né, que é a Pastoral de Culto. Falando aqui de maneira bem resumida, né, porque assim como ontem Licânia ela falou de maneira mais clara, né, sobre o projeto de microcefalia, acredito que venham outros aqui falar de maneira mais profunda de cada um, mas o objetivo é mostrar a essência, né, de maneira geral, daquilo que a gente deve ser, enquanto filho da misericórdia. Daí vem os irmãos de rua, né? A pastoral de rua, ela hoje, em números, né, é uma das maiores pastorais de uma pessoa. Ah, mas isso não quer dizer muita coisa. Não, porque também não adianta só dar comida se você não dá aquilo que eles de fato precisam, né? Eles precisam de alguém que sente no chão com eles, que estenda a mão, que consiga olhar nos olhos, que consiga assisti-los em suas necessidades existenciais, né? Porque o estado que eles se encontram, muitos deles perderam o sentido de existir. E a comunidade tem essa missão, né, por meio de cada um que vai ali na rua, que se abaixa, né, para aquele pobre, que encontra Cristo naquele pobre, dizer para ele que vale a pena existir, né, que vale a pena, que existe ainda vou falar uma frase assim bem clichê assim, né? O sol ainda brilha lá fora. Mais ou menos assim, né? Ainda há luz na escuridão. Madre Teresa, ela uma das formas de olhar para Madre Teresa e mais brilhante, uma das frases assim que mais toca o meu coração é uma que diz que Madre Teresa, ela era luz na escuridão. Então, aonde ela chegava, se ela chegava no pobre da rua, se ela chegava no orfanato,
se ela chegava no idoso abandonado, enfim, no irmão, né, na irmã de comunidade, de congregação triste. A missão dela era ser luz na escuridão. Então, a missão da comunidade com os pobres, principalmente aqueles que moram na rua, ser essa luz que ilumina aquela noite escura que a gente encontra eles lá na rua. E a inspiração, né, de Madre Teresa em nossas vidas nos leva, né, nos conduz a essa vivência de maneira mais concreta, né, com o pobre de rua. A gente também, né, dentro dessa lista de 6 projetos sociais, a gente tem um grupo com os ex-acolhidos, que a gente chama de NUPAN. São pessoas que já foram acolhidas na comunidade, né, na instituição, na Fundação Padre Pio, e que até hoje, né, a comunidade dá alguma assistência. Uma vez por mês se reúnem para dar alguma orientação, dar alguma condução, né, na sua vivência lá fora, poder conduzir de alguma forma, ajudar de alguma forma, né, assim, providenciando a oportunidade de um emprego, a oportunidade de um curso, a oportunidade, fazer com que elas não se percam, né, digamos assim. O maior objetivo do grupo, né, do NUPAN, é fazer com que o trabalho construído dentro da comunidade, o amor a Deus, a evangelização, tudo que a gente foi construindo espiritualmente, socialmente falando, a gente ainda consiga dar uma continuidade nesse cuidado. Aí é o NUPAN, né? Não são todos os ex-acolhidos que participam, até porque a gente já teve muitos ex-acolhidos, são aqueles que querem participar, né? E são orientados a ficar vindo na comunidade, né, uma vez por mês, enfim, e a gente tem esse acompanhamento. Aí a gente tem também o projeto de microcefalia, né, o projeto Júlia, o Centro de Tratamento Júlia Micaela. Esse projeto, ele tem o objetivo de atender as crianças com microcefalia, hoje, né, no atendimento de fisioterapia, no futuro, com a graça de Deus, outros atendimentos também, e também dar assistência a essas mães, porque uma das maiores lutas nesse projeto, porque a gente foca muito no cuidado com a criança e esquece que ali tem uma mãe, né, uma guerreira, né, por trás daquela criança que carrega aquela criança para cima e para baixo para fazer os tratamentos, que perderam a oportunidade de poder trabalhar, de poder ter uma vida mais sociável, enfim, um monte de coisa, né, que foi se perdendo e que elas também precisam desse cuidado, né? E que elas também precisam desse olhar e precisam ser levantadas, né, naquilo que elas têm de melhor para ser serviço na vida do filho, mas também não perder o sentido de existir porque não consegue mais fazer as coisas que fazia antes, enfim. Porque uma criança especial, ela toma muito tempo, então o trabalho com a criança que precisa desse cuidado, né, são os nossos cordeirinhos, né? As crianças que o Senhor nos confiou. E assim, né, a presença real de Jesus, né? Elas precisam de tudo, né? Necessitam de tudo do nosso auxílio, do nosso serviço para sobreviver, no sentido assim, né, da pessoa que está cuidando deles. São crianças que não andam, que não sentam, que não falam e que necessitam desse cuidado profundo e desinteressado, né? Elas não podem nos dar nada em troca. E né, às vezes nem um sorriso, né? Enfim, coisas pequenas que o ser humano acaba esperando alguma coisinha, né? Elas não podem nos dar, nós damos a elas. E nós, como filhos da misericórdia, somos chamados a também cuidar dessas mães que dão tudo para elas, né? Que doaram a vida de maneira concreta para elas. A gente também tem um trabalho, né, na Terra da Natividade, que é uma creche que cuida de crianças durante o dia, crianças de famílias, né, pobres da região ali da terra,
é um serviço que hoje na comunidade ainda é um embrião, né? Ainda está sendo muito trabalhado para que Deus ele conduza para a vontade dele, né? Mas são crianças, né? E mais uma vez Deus nos confia crianças, né? E eu acho que Deus ele tem nos surpreendido muito, porque o trabalho que ele nos pede com os pobres nos tira da nossa comodidade, nos tira do nosso vazio, né? De achar que nós temos que ser servidos, que nós temos que olhar para nós, que nós, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou isso, estou aquilo. E a resposta de Deus para nós é o pobre. A resposta de Deus para nós é o pobre, né? Então a gente nós da comunidade de vida, moramos nas casas da comunidade, então consequentemente moramos dentro da casa de acolhimento e parte do nosso dia nessa quarentena, né, são as crianças, as crianças e adolescentes num desejo assim insaciável de ser cuidado, né? Principalmente porque estão presas, né? Enfim, não conseguem ficar quietas, não conseguem, elas querem ser cuidadas, né? Então Deus ele nos convida a sair dessa comodidade, né? Desse nosso ritmo meio louco, porque a gente está aqui dentro, mas está trabalhando muito, enfim, está na correria. E a única coisa que a gente vê quando entra dentro de casa, né, são que a gente tem 2 crianças aqui na casa que a gente está. 2 crianças enlouquecidas, né, necessitadas da nossa presença, e 4 adolescentes. E Deus ele é tão perfeito naquilo que ele faz, é tão perfeito na vida do Filho da Misericórdia, que ele desperta em nós, desperta em nossos corações, age em nossos corações para estender, né, sair da nossa religiosidade mesquinha e estender a nossa mão para o pobre. Ah, mas eu estou aqui em casa, como é que eu vou fazer isso? Reze por eles. Reze por eles, e quando a quarentena acabar, né, assim, com certeza vale a pena vir conhecer a pastoral de rua, vale a pena vir conhecer o acolhimento, né, seguindo todas as normas e regras, né, que o acolhimento institucional propõe. Vale dar a vida por aqueles que sofrem. Vale dar a vida por aqueles que sofrem, né? E, por fim, existe um trabalho que ainda está, né, sendo modelado, que é a Casa Mãe da Ternura, que tem o objetivo de cuidar de idosos doentes. Ela ainda não está funcionando, mas Deus ele cada vez mais, né, está adiantando os serviços para que essa casa nasça e aconteça. Para que essa casa nasça e vai ser um perfil totalmente diferente dentro da nossa vivência do carisma, né? Com certeza um desafio, com certeza uma forma nova, né, de olhar para o pobre, porque uma coisa que marca muito nessa vivência é que a gente pensa, né, que é tudo muito lindo, como a gente está falando. Sara vai cantar uma canção agora, daqui a pouco, e é muito bonito a gente ouvir, né, assim, porque de fato é uma relação de amor profundo. Eu não amo o pobre simplesmente porque eu amo o pobre. É uma resposta do meu amor com Deus. Então, assim, é todo um envolvimento, é toda uma espiritualidade por trás de tudo. Sendo que não é tão lindo assim, né? Porque a gente sabe que não é fácil, que o pobre, que o irmão de rua, às vezes está fedendo e a gente não quer chegar perto. Que o doente que a gente vai acolher provavelmente, sei lá, vomite, tenha algumas reações, né, próprias de uma pessoa que está muito doente, que a gente não queira, não concorde, não aceite. O adolescente é o adolescente que a gente sabe, né? O adolescente que tem aí na sua casa, com certeza, não é diferente do adolescente que tem aqui, né? Na sua inconstância, na sua irritabilidade, enfim, tudo que ele traz, né? Muitas vezes até de maneira geral, em relação àqueles que a gente cuida, uma certa ingratidão, enfim. Nem sempre a gente vai encontrar aquilo que a gente quer encontrar. Porque o que importa é o que nós estamos encontrando, que é o próprio Cristo. Que é o próprio Cristo que nos faz, né? Aí vem toda uma orientação divina, né? De cuidar, de amar, de educar, de ensinar, de mostrar o caminho. Então, vou ler agora, só para a gente concluir,
uma frase de Madre Teresa, Padre Pio e São Francisco, que é muito, que assim, que de certa forma, né, eu escolhi 3 frases que marcam a minha vida vocacional. E olhando para eles, e olhando para o coração deles, e olhando para aquilo que eles são, né, nos orientam nesse caminho, que não é fácil, gente, não é fácil, né? Não é fácil porque assim, a gente tem que lembrar que o primeiro projeto social de Deus é quem? Somos nós. Nós somos os primeiros pobres, né? Que damos trabalho para Deus, que às vezes não somos obedientes, não somos cuidadosos, não somos amorosos, não somos um monte de coisa e que Deus vem, né, e nos enlaça, né? Aí, a partir desse momento, Ele vem e nos ensina a cuidar, assim como Ele cuida de nós. E a primeira frase, né, de Santa Teresa de Calcutá, que ela está pequenininha aqui, mas representando, qual é o meu pensamento? Eu vejo Jesus em cada ser humano. Eu digo para mim mesma, este é Jesus com fome, eu tenho que alimentá-lo. Este é Jesus doente. Este tem lepra. Eu tenho que lavá-lo, eu tenho que cuidar dele. Eu sirvo, eu estou aqui porque eu amo Jesus. Então, não importa como o pobre vem a nós, o que importa é como nós vamos até ele. Aí vem São Padre Pio, né? Essa é mais conhecida por todo mundo. É preciso amar, amar e nada mais. E essa frase é simples e direta, mas ela nos desperta em vários momentos do nosso dia, né? Quando a gente está diante de um momento muito complicado, principalmente com os pobres, né? É preciso amar, amar e nada mais. Aí vem Francisco, né, para finalizar. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. E tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único Evangelho que as pessoas leiam. E eu queria que Sarinha cantasse agora essa canção. E a gente pode fechar os nossos olhos e pedir a Deus a graça de amar, amar e nada mais. De amar, amar e nada mais. De que nós não somos dignos. Nós não somos dignos desse amor de Deus. E nós somos incapazes de amar como Deus nos ama. Mas esse é o desafio que Deus nos dá. Esse é o desafio que Deus nos inspira a viver. Como cristão, como ser humano. O desafio que Deus nos inspira a viver e nos convida de maneira concreta, olhando para a cruz, a nos espelhar. Estamos aqui por Cristo. Estamos aqui por Cristo. E esse amor ao Cristo crucificado, restitui o nosso existir. Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos deu a graça de viver? Por que Deus nos deu a graça de ter o que nós temos? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos escolheu? Essa pergunta, de maneira profunda, deve sempre ser despertada em nossos corações, nessa busca profunda de entender aquilo que nós somos. E quando nós queremos entender aquilo que nós somos, só há um lugar dentro de nós. E dentro de nós só há uma luz que nos conduz. Só há um fogo que arde. Mas a gente só consegue enxergar quando a gente olha para dentro do nosso coração. E essa luz e esse fogo, que é Deus,
que nos conduz, que nos mostra para o que nós viemos, por que nós existimos, por que nós estamos aqui. E hoje, como filha da misericórdia, como filha da misericórdia, e cada um que for filho da misericórdia nesse momento pode pedir a Deus essa graça e pode repetir para Deus essa oração. Como filha da misericórdia, eu sei porque eu estou aqui. Como filha da misericórdia, eu sei porque que Deus me escolheu. Provavelmente Deus nos deu dons, alguns cantam, outros pregam, outros evangelizam de alguma forma, e uma visão limitada pode nos fazer pensar que eu estou aqui para cantar, eu estou aqui para evangelizar, eu estou aqui para pregar, eu estou aqui porque eu sei mexer em tal coisa, enfim, cada um de fato tem um papel, mas nós estamos aqui, a raiz, a essência que nos faz estar aqui, filho da misericórdia, é para ver Deus no pobre, é para amar Deus no pobre, é para cuidar de Deus no pobre. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Acolher o cansado, amar mais.
sozinho não estás. Quem dera eu ser o ressuscitado, amar o abandonado e as trevas iluminar. E ao encontrar esses corações, posso tocar o próprio amor. Ali és tu, amor. Queres descer a mim, então me consumir por amor, pelo amor. Quem dera eu sofrer ao teu lado, te ver consolado, dizer que sozinho não estás. Quem dera eu envolver-te em meus braços, ó Cristo abandonado, e a ti me entregar. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.